Com a interrupção dos serviços presenciais pelos órgãos públicos em razão das medidas de isolamento social, surgem muitos questionamentos, entre eles a forma de gestão dos contratos de terceirização. Para esclarecer as principais dúvidas sobre o tema, o procurador federal e professor de Direito do Trabalho e Previdenciário, Felipe Magalhães, é o nosso entrevistado da semana. Felipe, primeiramente, seja bem-vindo ao Acontece TV. Bem, nesse atual cenário de calamidade pública, quais as medidas que os órgãos públicos podem fazer para gerir os seus contratos de terceirização? Primeiramente, eu queria agradecer o convite, dizer que é uma satisfação conversar um pouquinho com o Tribunal de Contas sobre esse tema tão relevante que vem suscitando tantas dúvidas, que são os contratos de terceirização. Bom, em relação a essa tua primeira pergunta, inúmeras medidas podem ser adotadas e devem ser adotadas nos contratos de terceirização. Primeira coisa é proteger os empregados da empresa de terceirização que eventualmente estejam nos grupos de risco. É óbvio que a primeira medida que tem que ser pensada são nas vidas, então essas pessoas têm que ser colocadas em quarentena e, em se tratando de atividades essenciais, que sejam repostos esses postos de trabalho, né? Se eles tiverem que ser substituídos, não puderem parar. Outras medidas elas podem ser adotadas, como por exemplo o teletrabalho, para aquelas atividades que são compatíveis com o teletrabalho, antecipação de férias, estabelecimento de revezamento de jornada, questão relativa ao banco de horas. Então existem inúmeras medidas que fazem com que a gente mantenha o contrato administrativo sem perder o vínculo com a empresa de terceirização, apesar de ter uma redução aí do volume de serviço que elas vão prestar para a administração pública. Essas são as medidas mais básicas e eu acho que as iniciais. Podem ainda ocorrer a suspensão dos contratos de trabalho, né? Veja, eu não estou falando da suspensão do contrato de terceirização, mas a suspensão dos contratos de trabalho dentro do contrato de terceirização, ou a redução de jornada, também tem previsão em medida provisória federal. E eu acho que a última alternativa, a última medida que pode ser tomada, se for o caso, é a suspensão do próprio contrato administrativo. Repito, na minha opinião, deve ser a última medida, a última ratio. Quais normas a gestão pública deve se guiar no atual cenário? É importante frisar que os contratos eles continuam regulamentados pelas normas sobre as quais eles foram firmados. Então, continua incidindo o regramento da Lei 8666, no âmbito federal da Instrução Normativa número 5 de 2017, mas aí surgiram outras normas, claro, nós temos medidas provisórias que impactam no contrato de trabalho e também algumas orientações que têm sido expedidas pela administração pública. E aí eu acho interessante, ainda que sejam órgãos estaduais ou órgãos municipais, que as pessoas atentem para as orientações que estão saindo no plano federal da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. Reiteradamente, a SEGES tem soltado orientações sobre contratos de terceirização que são muito importantes, atualizados de acordo na medida em que as normas vão saindo, as medidas provisórias vão saindo, a SEGES vai soltando regulamentações que eu reputo muito interessantes para aqueles que trabalham com gestão de contratos de terceirização. E Felipe, em que casos pode ocorrer a suspensão dos contratos de serviços terceirizados? Bom, essa pergunta é muito interessante, muita gente tem nos questionado sobre a possibilidade de suspensão do próprio contrato administrativo. Isso é sim possível, inclusive a Advocacia Geral da União recentemente expediu alguns pareceres sobre essa possibilidade, mas o que a gente tem percebido é que essa é a última alternativa. Veja, nós estamos num momento em que dois valores vêm se colocado em contraposição, que é a questão da defesa da saúde pública e a questão da economia, né? Do resguardo da economia e resguardo dos empregos. De nada adianta a gente ter uma série de medidas de proteção ao emprego saindo reiteradamente aí no plano federal, se dentro dos nossos contratos nós não preservarmos o emprego. Então o ideal é que nos contratos de terceirização, na medida do possível, sejam preservados os empregos. Agora,
Se tratar realmente de um contrato de um serviço não essencial, de um contrato que está completamente parado, a administração pode avaliar a possibilidade de suspender sim esse contrato. Claro que o período de suspensão ele será acrescido no final do contrato, naturalmente, sem nenhum problema. Agora, a administração ela tem que avaliar a questão da desmobilização e remobilização da empresa quando a pandemia passar, porque esse é um aspecto que tem que ser considerado. Então, os contratos podem ser suspensos? Sim. Eu acho que, em último caso, quando realmente o serviço não é essencial e não está sendo utilizado em nenhuma maneira e não tenha dificuldades de remobilização da empresa, tão logo os contratos retomem o seu curso normal. Muito obrigada por tirar nossas dúvidas. Eu queria agradecer ao Tribunal de Contas e parabenizar pelo programa, me colocar à disposição e mandar um forte abraço a todos. No próximo bloco do Acontece TV, fique por dentro de outros destaques essa semana no TCE Ceará. Veja também, Instituto Plácido Castelo promove webinar sobre eleições municipais.